Prova. Protozoário, protozoose, daí fungo. Nos critérios não está dizendo micose, que é a doença causada por fungo, está lá importância médica. Ela passou uns slides que tem doença com fungo, daí vou passar um pouquinho meio por cima. E daí, depois a última parte é verminose, que não tem que estudar verme, só a parte de doença. Então eu vou começar por aqui. O livro está dividido, ele dá, primeiro, ele passa... Qual que é a parte? 88 começa, eu acho. E daí, o livro está dividido, ele passa primeiro protozoário, daí depois tem no fungo, daí tipo, ele vai passando primeiro os seres, daí depois ele passa as doenças. Eu vou fazer tipo, ser, doença, ser, doença, ser, doença. Acho que fica um pouco mais fácil de enxergar o que é o que. Então, Quando você vai fazer o Enem? Sei lá, não vi ainda. Tá. Primeira parte, protozoário. Protozoário é ser unicelular, tá? É microscópico. E predominantemente eles são de meio ou aquático ou de meio úmido, assim, sabe? Lama, lodo, essas paradas assim. E daí, um exemplo um pouquinho mais claro é a ameba. A ameba é um protozoário, é unicelular. Pega ela no colo, coitada. Dá carinho pra ela. Ela não aceita meu colo. Só pegar ela, tá parada. Tá. Então, a ameba, protozoário, tem duas estruturas principais ali nela. Não dá pra escrever. A primeira dela são essas perninhas dela aqui, que é pseudópode, que serve basicamente para locomoção. E daí tem esse vacúolo aqui, chama vacúolo pulsátil, também para locomoção e para alimentação. Tá? Daí, o protozoário não tem muita coisa para comentar em si. Depois, se sobrar um tempinho, eu até falo sobre os tipos de protozoário, falar de ameba, de ciliado, enfim. Mas trabalhar a protozoose, que eu acho que é a principal parte dentro disso daqui. Então, protozoose é doença causada por protozoário, né? E a primeira delas... Sola. Onde é que tá isso aí? Começa no 88. E daí doença tá lá depois, eu acho que 111, se eu não me engano, não sei. Buenas Castles. Não. Só te faz Tá, exercício. então, aqui. Vai em inglês então, até se achar. 103 doenças. Passa antes, aí tá ciclo de malária. Antes. Ah, sei lá, antes. viu? Tá. Antes. Isso, aí ó. 100. Tá. Então, primeira protozoose que a gente vai ver é a malária. Tá. Então, malária causada por protozoário. E daí, você tem aqui como vetor da malária um mosquito. Às vezes, eu já vi muita questão tentando confundir por malária ser vírus, né? Justamente por ser transmitida por picada de mosquito. Né? Você vê muita coisa, febre amarela, dengue, chikungunya, esse tipo de doença, que é transmitido por mosquito, que é tudo vírus. Malária não, apesar de ser transmitida por mosquito, é doença causada por protozoário. Tá? Daí, tem algumas características mais específicas dela. A malária, ela é causada por um bichinho que chama plasmódio, tá? Só que tem 4 tipos desse mesmo bicho e cada um desses tipos causa um tipo de doença, digamos assim, um tipo de malária diferente, tá? Então, tem o plasmódio vivax. Você não usa óculos? Nunca Tem. entendi. Por que você não usa nada? Plasmódio, isso eu não decorei. Eu uso? Quantas vezes você me viu sem aparelho hoje? Pera, eu não peguei. Plasmódio é o quê? É o bichinho que causa a doença. É o nome do mosquito. protozoário. Não. Não? O mosquito é outro. O mosquito é o mosquito prego, transmite. Mas o plasmódio é tipo... É o Vetor? protozoário. Não, o vetor é o mosquito. O mosquito é o que transmite. Isso daqui é tipo a... Não é a doença. Como que é o nome do primeiro mesmo?
Vinax. Vivax, é, Plasmodium vivax. VMAX. O mosquito é o que transmite. O mosquito, dentro dele tem o protozoário, né? Ele vai, pica e bota o protozoário em você. Vai Esses ele, são os 3 tipos? tem mais um. Fácil e pare. Confia. Tá certo isso, pastor? Uhum. Cara, se você olhar no seu livro, você vai ver. Se pá. Alguma coisa assim. Tá. Então, vamos lá. Esse Plasmodium malaria, eu já vou explicar cada um deles, tá? Tá certo. Não tem não, sim. Uhum. O último o quê? Malaria. Malária. Três. 4. 4. É 3. Vale 4. Vale 4. Tá. Então, vamos lá. Febre. Ah, Faz o quê? Tá tudo no livro se vocês quiserem, então. Qual- Se que quiser parte? pegar nome científico, 100. Ah, não. 100? 100, 101, não sei. Eu acho. Daí, só mais uma coisa pra falar aqui. Isso não precisa. Acho que não. Mas sim, não. Não. 101, é 101. Aqui, ó. Febre. Aham. Aqui, ó. Tá certo. Precisa escrever esses parênteses? Será? Saber disso? Preciso, é a parte mais importante. Não force. Assim, se eu fosse fazer uma prova, nunca que eu ia ficar cobrando nome de agente etiológico, né? Mas como é a Tânia fazendo prova, então vou passar porque ela falou que era pra saber. Então, seguinte, como eu falei, você tem o mosquito prego, que é o vetor, então ele é quem vai te contaminar. É um pouquinho diferente porque ele que é o hospedeiro definitivo, tá? É um mosquito que tem reprodução sexuada do protozoário. E daí o homem, por consequência, seria o hospedeiro intermediário. É a única que é um pouquinho mais diferente. O resto, tudo homem é o hospedeiro definitivo. Algumas até hospedeiro único. E daí, você tem esses 4 bichinhos diferentes. Os 4, eles causam malária, só que cada um deles tem algumas características diferentes. Então, o primeiro, que é o Plasmodium vivax, ele vai causar a febre terçã benigna. Daí, no Plasmodium falciparum, ele vai causar febre terçã maligna. O ovário, febre terçã da África. E o malária, febre quartã. O que é isso? Terçã. Inclusive, depois alguém me empresta o livro rapidinho, tem que ver uns negócios. Meu livro ficou no carro da minha mãe. Caralho, calor. Tirar a ponta. Saco cheio. Pior que eu vou ter que falar do ciclo inteiro, isso que é foda. De moletom. Tá, enfim. O que é febre terçã, febre quartã? Dá pra ir pelo nome, né? Febre terçã é uma febre que você tem um pico a cada 3 dias, né? E daí a febre quartã você tem um pico a cada 4 dias. E daí Como assim? um pico de febre. Tipo, de 3 em 3 dias você tem um pico de febre. Então, em um dos dias você tá normal, outro dia é normal. Daí tem um dia que você tem, tipo, 40 de febre. Daí outro dia você tá normal. 40 de febre. Normal. Tá? Então é isso. A febre terçã você tem um pico de febre a cada 3 dias. E a febre quartã você tem um pico de febre a cada 4 dias. Tá? E daí...
um adendo aqui que esse plasmodium ovário, febre terceira da África, acontece só na África, tá? O resto tem em outros lugares. Por que disso? E daí agora a gente vai ter que entrar no ciclo do vírus, tá? Você tem lá, vírus não, no ciclo do protozoário. Você tem, por exemplo, uma pessoa que está lá contaminada, e daí esse protozoário, ele vem, ele entra, e pela corrente sanguínea, ele vai atingir o teu fígado, tá? É onde ele mais gosta de ficar. Daí, disso daqui, o que vai acontecer? Ele vai entrar, inclusive, esse ciclo que eu vou falar para vocês se chama ciclo eritrocítico, ou alguma coisa parecida. Se tiver alguma coisa errada que eu estiver escrevendo, me diz porque eu tô sem cola. Mas é alguma coisa parecida. Ciclo eritrocítico. Eritrocítico, tá. Eritrocítico por quê? Eritrocítico, essa porra aqui, esse primeiro prefixo, vem de eritrócito. Eritrócito é a mesma coisa que hemácia, tá? São os glóbulos vermelhos. Então o que vai acontecer? Esse teu protozoário, ele vai entrar nas tuas hemácias e aqui você vai ter uma reprodução, tá? Dentro das tuas hemácias. E disso, o que vai acontecer? Imagina, a hemácia é uma célulazinha pequenininha, né? E o protozoário ele vai e se reproduz lá dentro. O que vai acontecer é que chega uma hora que vai romper essa hemácia, tá? E quando rompe essa hemácia, o protozoário ele é liberado, vai procurar outras hemácias para entrar, se reproduzir e daí, por consequência, depois matar. E daí, sempre que você tem essa matança assim, de hemácia, você vai ter febre, tá? Então, e daí a febre característica de cada um dos tipos. Então, em alguns deles, você tem ciclos que são um pouquinho mais curtos, que é a febre terça, e ciclos que são um pouquinho mais longos, que é a febre quartã. Então, ele vai e entra na hemácia, se reproduz lá dentro, rompe a hemácia, você vai ter febre como resposta disso. Ele libera uma toxina, não lembro o nome da toxina agora. Deixa eu ver se eu acho. Não vou ter anotado isso, eu acho. Hemozoína, mas não é importante. Eles vão liberar uma toxina e daí essa toxina você vai ter uma resposta que é a febre, tá? Então, esse é o principal me fugiu a palavra, mas é a principal coisa que você tem que saber daqui, tá? Então, de volta, você tem a malária, que é a protozoose, né? Quem transmite um protozoário. Esses aqui são os 4 protozoários diferentes. E o vetor dela, esses aqui são os agentes etiológicos, né? O vetor dela é o mosquito prego, quem transmite a doença, né? Então você tem lá a picada do mosquito prego, que é o hospedeiro definitivo, acho que é mais ou menos importante vocês saberem. E é sempre a fêmea também, a picada da fêmea do mosquito. E daí você vai ter, dependendo do tipo do protozoário que você tem lá, alguns sintomas diferentes, tá? Deu pra entender mais ou menos? O ciclo acontece em todos. Faz sentido? Tá. Posso apagar outra parte aqui? Mas qual que é a diferença? Tipo, da benigna Não, pra Não tem maligna. muita diferença. Eu sei, vai. Uma é um pouquinho menos pior, mas a ideia é a mesma. É só, acho que um nome E a diferente. da África só acontece na África. A única que é mais diferente é essa daqui. Tipo, essas aqui são parecidas, daí você tem essa daqui que tem diferença do tempo, né? Que você vai ter febre, e outra que acontece na África. Tudo é da África. Sim, senhor, capitão Grilo. Só tem um. Na África.
Daí outra protozoose que a gente vai ver, que é um pouquinho mais importante também, é a doença de Chagas. Pode aparecer para vocês como tripanossomíase também. Porque o agente etiológico dela é tripanossoma cruzi. Tripanossoma cruzi. Tá? Isso daqui é o agente etiológico da doença de Chagas. A doença de Chagas É o- ou Tripanossomíase. Pode aparecer por causa do nome do bichinho, né? Tripanossomíase. Mas é mais comum aparecer como doença de Chagas, tá? E daí você vai ter o vetor, que vai ser o barbeiro, tá? É um bichinho e ele vai lá, pica você, e ao mesmo tempo que ele pica você, ele caga em você, tá? Então, Carai. você tem a picada do bicho mais as fezes. Cada mais coisa. Então, você tem o bichinho lá, ele vem, pica você, caga em você, e você vai lá e coça. Quando você coça, você joga o bicho pra dentro. Tá? Deixa um tempinho pra vocês irem anotando. Posso? Tá. Não tem muita coisa pra falar na realidade. Você tem a doença dividida em 3 estágios. Tá? Não, ele não levou. O primeiro estágio da doença, ele não Como é é que é, Anderson? Muito mais, né? muito grave. Daí você tem o segundo estágio da doença, que é assintomático. E daí você tem o terceiro estágio da doença, que ele pode até não manifestar, ou ele pode foder tudo, tá? É meio 880. O terceiro estágio da doença, ele vai aparecer depois de anos que você foi contaminado, tá? E pode ser que ele não manifeste, ou pode ser que ele dê problema de insuficiência cardíaca, problema no coração, problema no cérebro, problema em um monte de coisa, tá? Então, ele pode não manifestar, ou ele fode tudo, tá? Acho que não tem mais muita coisa muito importante pra passar também. Ou pode Se tudo. fode aí. Oi? Ou Pode. pode tudo. É. Escreva assim. Fode aí. Então, as duas coisas mais importantes, as duas doenças mais importantes são essas daí. Daí, só, voltando, retomando tudo por cima, a malária, o vetor dela, o mosquito prego, que é o hospedeiro definitivo da doença, O barbeiro é o quê? é um inseto, um bichinho. Daí, pá, tem até Não, serra foto não é do, quem corta seu cabelo, mano. do negócio. Vê se vocês acham foto do barbeiro em algum lugar. Acho que vai estar um pouquinho mais pra cá. Não é Sil, velho. Aqui é o Hoje você feto tá cortado. Esse fizer aqui? É tipo esse bichinho aqui. Cara, que Ele brilho não tá é assim, velho. muito grande, mas é tipo... Porra, esqueci Super do pequeno. chocolate que me deu. Me Tem deu muita coisa? Nossa, comi o alpino inteiro que o cara me deu. Ficou no bolso É. com calça, velho. Então é isso, a malária. O mosquito prego, que é o hospedeiro definitivo, são 4 tipos, uma que causa febre terçã, outro que causa febre quartã, e daí é importante vocês saberem, pelo menos saberem por cima desse ciclo aqui, tá? Que ele vai, fica lá no fígado, daí se reproduz nas hemácias, né? O que é hemácias? É glóbulo vermelho. E toda vez É que. o teu sangue, ele é dividido em 2 partes. Uma parte que é plasma, que é água, sal mineral, e outra parte que eles chamam de elementos figurados, que tem formato de figurinha, assim.
Daí dentro disso daqui você tem eritrócito, que é hemácia, que é a mesma coisa que glóbulo vermelho, daí você tem glóbulo branco e daí você tem plaqueta. Tá. Como que é o nome do glóbulo branco mesmo? Não precisamos saber. Me fugiu. Pega e tem o. Ixi, desafiei. Eric Dick. Eric Dick. Bem no comecinho O cara vai aparecer na janela daqui a pouco. Cadê a porta? Cadê? Aqui, ó. Leucócito. Leucócito, verdade. E daí, quando tem pico é porque quebrou hemácio, certo? E daí? Basicamente Tem É tipo um Pico, parasita? febre. Ah, E daí sim, tem febre. Pico de é febre. um parasita. Sim. Viado, Fez viado. sentido isso daí? Uhum. Sim. Não tem muito segredo. Isso é por Dibas. trás, na verdade. Oi? Dibas. Tá tendo uma coisa tá suave. Posso passar pro próximo? Pode passar. Para de grão.